Muito boa noite, minha gente. Silvana, boa noite. Robério, Adriana, muito boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre uma das figuras mais extraordinárias desse país. Eu acho que é um orgulho muito grande de saber que Augusto Boal foi brasileiro, né? Um grande brasileiro, né? Um grande artista, uma figura importantíssima, um grande criador na dramaturgia, um grande inventor de uma dramaturgia, está eternamente associado ao nome Teatro do Oprimido, né? Tá aqui. Está eternamente associado ao Teatro do Oprimido. Hoje nós vamos conversar sobre Boal, sobre teatro brasileiro, sobre a ditadura, né? Eu ando fazendo uma série de lives sobre os 60 anos do golpe de 1964. Nós estamos em 2024, em que lembramos uma das experiências mais nefastas do Brasil contemporâneo, que foi o golpe de 64, né? O golpe de 64 fica para o imaginário brasileiro, fica para a cultura brasileira como um golpe de Estado, um golpe de Estado que perseguiu, um golpe de Estado que prendeu, um golpe de Estado que torturou, um golpe de Estado que matou, assassinou, desapareceu corpos, exilou, né? Então, assim, e Augusto Boal é uma das vítimas da ditadura brasileira. Então, lembrar Augusto Boal é lembrar o período da ditadura, mas lembrar Augusto Boal não é só lembrar a ditadura. Lembrar Augusto Boal é também lembrar um dos momentos mais ricos e mais criativos do teatro brasileiro. Boal foi contemporâneo de um dos momentos mais ricos do teatro brasileiro. Momentos mais, eu diria, mais inteligentes do teatro brasileiro, não é? Um dos momentos mais felizes do teatro brasileiro, que é os anos 50 e os anos 60 até o golpe de 64. Então Boal ele colaborou com essa mudança no teatro brasileiro. Boal foi de uma das maiores gerações do teatro brasileiro, não é? Tem poucas pessoas vivas da geração de Boal ainda hoje, mas tem. Então Boal foi, uma delas é Fernanda Montenegro, né? Boal foi uma das figuras mais importantes do teatro brasileiro. Ele foi um criador no teatro. Ele criou uma maneira nova de entender o teatro. O teatro do oprimido é uma maneira nova de compreender o teatro brasileiro, o teatro latino-americano, o teatro mundial. Boal, após o exílio, conheceu a América Latina, depois vai para Paris, depois vai na África, vai na Ásia. Boal viajou boa parte do mundo, né? Divulgando as ideias e, eu diria, as práticas do teatro do oprimido. Então Augusto Boal é uma figura, absolutamente chave na historiografia da dramaturgia brasileira, né? Eu diria que Boal foi um homem de teatro e um estudioso do Brasil, né? Eu diria que Boal pertence àquela geração que fazer teatro não era apenas fazer teatro. Fazer teatro era também conhecer o Brasil. Que geração nobre, eu diria, né? Que geração rara na história da dramaturgia brasileira, né? Fazer teatro, pensar teatro, era também pensar o Brasil, né? Então, e isso foi um aprendizado, porque isso não era natural na história do teatro brasileiro. O teatro brasileiro era muito... Eu diria que o teatro brasileiro era muito devedor de peças da Europa, principalmente, os Estados Unidos e a Europa, né? Mas a Europa principalmente. Então, assim, era um teatro que era um bom teatro, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem um bom teatro desde o século XIX, enquanto espaço físico, enquanto atores, atrizes, diretores, etc.
Então era um bom teatro, mas era um teatro que encenava peças europeias, ou tragédia grega, ou alguma coisa dos Estados Unidos. A ideia de um teatro brasileiro só vai acontecer nos anos 50, e Boal é um dos colaboradores para que haja aquilo que hoje nós chamamos com tranquilidade de teatro brasileiro, né? Então Augusto Boal, ele foi um homem de teatro, mas ele foi também um pensador do Brasil, porque fazer teatro para a geração de Augusto Boal era fazer teatro, era estar no palco, mas era também estar pensando o Brasil, estar encenando o Brasil, de certa forma, entendendo o Brasil, estudando o Brasil. Então, assim, Boal pertence a essa geração, Augusto Boal pertence a essa geração. Agora, há uma coisa na vida de Augusto Boal, na carreira de Augusto Boal, que é a ligação que ele vai ter com os Estados Unidos, porque ele vai passar, eu acho que entre 2 e 3 anos nos Estados Unidos, ali na metade dos anos 50. Na década de 50, Boal passará 3 anos nos Estados Unidos, em que ele vai fazer um curso, né, inclusive de teatro. Ele vai estudar na Columbia University, em Nova York. Ele morará em Nova York. Significa dizer, morar em Nova York nos anos 50 era ter acesso ao melhor da cultura mundial. Nova York, nos anos 50, já era uma espécie de centro cultural, de centro estético do mundo. Nos anos 50, estar em Nova York era estar no centro estético do mundo. E Augusto Boal estará em Nova York nos anos 50, fará um curso de direção teatral na Universidade de Columbia, conhecerá professores intelectuais, se envolverá com o teatro nova-iorquino, fará peças em inglês. Então, assim, ele viverá de fato um bom curso de teatro, e isso não é pouco, minha gente. Isso é muito bom. E é uma bagagem que ele volta para o Brasil para trazer essa bagagem para o Brasil, né? Então, o próprio Boal, numa entrevista, há duas entrevistas que ele concede ao dramaturgo Fernando Peixoto, que eu admiro muito. Fernando Peixoto tem um livro chamado Teatro em Pedaços, em que há duas entrevistas com Augusto Boal. Augusto Boal nos Estados Unidos, ele avaliando a experiência dele nos Estados Unidos, e Augusto Boal já no Brasil, começando a experiência de um teatro chamado Teatro de Arena. Então são duas entrevistas nesse livro de Fernando Peixoto. Fernando Peixoto foi também um homem de teatro, um homem de ação, um homem de direção, ator, etc. É outro grande nome da geração de Augusto Boal. Já fiz uma live sobre ele, sobre Fernando Peixoto, né, que é o autor desse livro. Aqui nesse livro, chamado Teatro em Pedaços, tem duas entrevistas com Augusto Boal, quando ele volta dos Estados Unidos para o Brasil. Então, a formação de Augusto Boal nos Estados Unidos foi fundamental para o futuro de Augusto Boal, foi fundamental para o teatro brasileiro, porque ele traz experiência de Nova York, ele traz ideia de Nova York, e ele traz uma coisa que será fundamental para o teatro jovem brasileiro, que é a ideia de formação, que era uma coisa muito forte nos Estados Unidos, principalmente na Nova York dos anos 50. A Nova York dos anos 50 era o centro estético do mundo. Veja, a partir dos anos 50, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o centro das artes passa a ser Nova York, a Europa, arrasada por conta da guerra, por conta do fascismo, por conta do nazismo, por conta do stalinismo. A Europa arrasada depois de tudo isso, não é? E outra coisa, muita gente exilada, não é? Boa parte dos exilados europeus tiveram como destino os Estados Unidos, filósofos, dramaturgos, escritores, principalmente se fosse judeu. Então, assim, e isso, de certa forma, preparou a cidade de Nova York para ser uma cidade referência em termos artísticos e estéticos. Museu de arte moderna, escola de teatro, escola de televisão, escola de pintura, todas as experiências estéticas tinham cursos em Nova York, e bons cursos, imagine. Boal, ele vai para Nova York e ele vive
Ele não sabia que Nova York era, de certa forma, essa Nova York que eu estou falando aqui, né, que é reconhecida posteriormente, né? Há um livro de um teórico americano chamado Marshall Berman. Ele tem um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, A Aventura da Modernidade, em que o último capítulo desse livro é uma comparação que ele faz da cidade de Nova York pós-guerra e de São Petersburgo na Rússia, na época da União Soviética. Então, assim, é muito interessante a parte sobre Nova York. Nova York é uma cidade que desde os anos 50 ela passa a ser uma cidade cosmopolita, ela passa a ser uma cidade absolutamente moderna e ela passa a ser o grande receptáculo para o modernismo cultural, não é, europeu e do mundo que vai para Nova York. Então, assim, pintores, cineastas, diretores de teatro, escritores de teatro, atores, atrizes, etc. Então Nova York é uma experiência. E Augusto Boal está exatamente nesse período em Nova York. Eu vou citar dois nomes que Augusto Boal cita na entrevista que ele concede a Fernando Peixoto, ali no final dos anos 50, ele fazendo um balanço da sua experiência nos Estados Unidos. Ele cita dois nomes que são emblemáticos de Nova York nos anos 50. No campo, obviamente, no campo da dramaturgia, tá certo? Tudo que eu vou dizer aqui é no campo da dramaturgia. Boal é um homem de teatro. Ora, Boal conhece e é aluno de um professor chamado John Gesner. John Gesner é absolutamente fundamental para Augusto Boal. Para você ter uma ideia, o Gesner se escreve com dois S, Gesner, G-A-S-S-N-E-R, John Gesner. Veja, esse cara nasceu nos anos 20, não é? Ele foi professor de teatro, ele foi escritor para teatro, ele dirigiu teatro e ele preparou uma geração de grandes dramaturgos dos Estados Unidos. Então Gesner morre em 1967. Boal conhece ele ali na segunda metade dos anos 50. Então, 10, 12 anos antes de Gesner falecer, né? 10, 12 anos. Então, Gesner passa a ser, nos anos 50, Gesner era considerado nos Estados Unidos o maior professor de teatro. Gesner já tinha 20 anos de experiência com teatro na década de 50. Né? De escrever para teatro, professor de teatro. Gesner foi professor da melhor geração dramatúrgica americana dos anos 40. Então, assim, ele era uma estrela. Né? E Boal consegue fazer curso com ele, Boal consegue ter aula com ele, Boal fica amigo dele e ele ajuda Boal, inclusive, na construção de algumas peças nos Estados Unidos. Boa noite, Tânia. Então, John Gesner é um grande dramaturgo, não é, dos Estados Unidos e que foi o grande mestre de Augusto Boal. A experiência com John Gesner vai ser trazida para o Brasil. Né? Boal vai trazer uma excelente bagagem de Nova York para São Paulo, onde ele vai passar um tempo, trabalhar um tempo e atuar, não é, no chamado Teatro de Arena. Então, nesse sentido, Augusto Boal foi aluno de John Gesner. Agora, há um outro nome, que é um nome controverso por razões políticas, mas eu não vou entrar aqui nas controvérsias políticas dele. Boal se interessou por ele porque ele foi um grande diretor de teatro, um grande diretor de cinema. Ele era uma estrela já, uma celebridade nos anos 50, que já tinha feito grandes filmes e já tinha dirigido e tal. E ele fez um feito raro nos Estados Unidos. Chama-se Elia Kazan. Elia Kazan, ele fez um feito raro nos Estados Unidos. Ele adaptou uma peça de um livro de um autor e fez um filme dessa mesma peça, desse mesmo autor. Ele dirigiu uma peça baseada num livro de um autor e fez um filme baseado no mesmo autor. O autor é Tennessee Williams. Quem fez isso, para quem está chegando agora, eu estou falando de Elia Kazan, que foi um diretor de cinema importante nos anos 50 e 70 dos Estados Unidos. E Augusto Boal o conheceu e foi aluno dele. Ele vem do teatro, o Elia Kazan vem do teatro, por isso que ele é tão bom diretor de atores no cinema e no teatro.
Elia Kazan, ele era diretor na Broadway, ele foi diretor também na Broadway e fora da Broadway. Ele fazia um chamado seminário de dramaturgia. Ele organizava e Boal copiou essa experiência dele e trouxe para o Brasil. O Elia Kazan, ele adaptou como diretor a peça Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, que para mim é o grande cérebro da dramaturgia dos Estados Unidos. Tennessee Williams. Então, o Kazan adaptou a peça. Depois Kazan fez o filme, né? E uma curiosidade, tanto a peça como o filme tem o mesmo ator. Tanto a peça como o filme tem o mesmo ator, que é Marlon Brando. O jovem Marlon Brando foi revelado por Elia Kazan. Então, Augusto Boal conheceu Elia Kazan e volta para o Brasil, né? Depois de ter feito um bom curso de dramaturgia nos Estados Unidos, ter encenado, ter trabalhado, ter construído, ter escrito o estilo do Boal. Imagina Boal com 20 anos, imagina. Não é Boal nos Estados Unidos. Então ele volta para o Brasil na segunda metade dos anos 50. E quando ele volta para o Brasil, em termos dramatúrgicos, era outro Brasil, né? O Brasil mudou em menos de uma década, não é, a sua dramaturgia. Então ali no final dos anos 50, o teatro brasileiro começava a entrar numa efervescência. Principalmente um tipo de teatro chamado teatro político, não é? Que tinha influência do PCB, não é? Inclusive porque boa parte dos diretores de teatro e atores ali dos anos 50 eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Eles eram do PCB. Então havia um desejo muito forte, não é, de politização do teatro brasileiro. E Augusto Boal, quando ele volta dos Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos, estudou com Elia Kazan, estudou com John Gessner, teve uma boa formação, ele traz essa bagagem para o Brasil. Quando ele chega aqui, o teatro brasileiro estava nascendo uma espécie de escola dramatúrgica brasileira chamada o Teatro de Arena. Então Boal pega o início do Teatro de Arena, ele é chamado inclusive para ajudar nas peças, dirigir, ajudar a escrever tal. Então Boal, ele embarca de cabeça no Teatro de Arena, que era naquele momento a grande politização do teatro brasileiro, não é? Olha, o Teatro de Arena tinha à frente dele uma figura como Odovaldo Viana Filho, uma figura como Gianfrancesco Guarnieri, Vera Gertel, Fernanda Montenegro. Então assim, era um momento muito rico do teatro brasileiro. Era um dos momentos mais ricos do teatro brasileiro. E Boal vem para o Brasil para colaborar com esse teatro, né? Ele faz peça com Odovaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha, não é? Ele divide peça com Guarnieri. Então assim, Augusto Boal, ele vai morar em São Paulo um tempo e ele, não é, tudo isso antes da ditadura, tudo isso na segunda metade dos anos 50 e até 1964. Eu diria até 1965, porque mesmo com o golpe, jovem golpe, 64 tinha sido o golpe, 65 Boal ainda estava fazendo peça política. A ditadura não tinha sacado ainda qual era o teatro, né? A ditadura, quando ela saca que o teatro brasileiro está crescendo, ela vai tentar matar o teatro brasileiro. A ditadura tentou extinguir o teatro brasileiro, isso não é pouco, minha gente. Ela tentou extinguir o teatro brasileiro. Então, Augusto Boal, em 1966 em São Paulo, em 1956 em São Paulo, ele adapta uma peça. Na verdade, inicialmente ele não escreve peça original, ele só vai escrever peça original depois de 1956, né? Ali por volta de 50 e 59, Boal começa a escrever suas peças próprias. Em 1956, quando ele dirige a primeira peça dele, é uma peça de um americano, que ele conheceu, é uma peça de um americano que era sucesso, não é, do teatro, chamado Tennessee Williams. Tennessee Williams é aquele diretor sulista do calor, dos gestos fortes, das paixões e tal. Tennessee Williams é o grande nome do teatro moderno dos Estados Unidos. Tennessee Williams tem assim um trabalho interessante e ele vai influenciar muito Augusto Boal. Ele vai ser assim, Boal inicialmente ele vai ter uma ligação muito forte com o Tennessee Williams. Exatamente, Tânia. A peça Um Bonde Chamado Desejo é uma espécie de escola, né? Eu tenho a impressão que todo mundo que faz teatro passa por Um Bonde Chamado Desejo. Nos Estados Unidos é obrigatório. Nos Estados Unidos, qualquer adolescente, qualquer jovem que faz teatro, Tânia, tem que passar por Um Bonde Chamado Desejo. Agora, Augusto Boal, ele vai trazer para o teatro, e isso é a grande... Vejam, Boal tinha 20 e poucos anos,
quando ele vai adaptar para o teatro um romance, que não é fácil, né? Porque, por exemplo, adaptar Tennessee Williams é fácil, porque Tennessee Williams já faz para teatro. Tennessee Williams escreve para teatro, Tennessee Williams tem a devida demarcação do que é o teatro. E ele escreve para o teatro. Então, Tennessee Williams foi um homem de teatro. A primeira peça que Boal vai adaptar aqui em 56, ela não é uma peça originalmente para o teatro. É um romance, né? E esse romance é de um escritor americano, naquele momento fundamental, um escritor americano que tinha aproximação com os comunistas, um escritor americano que escreveu romance, o chamado romance social dos Estados Unidos dos anos 30, né? Virou uma escola, inclusive, o chamado romance social. E um dos grandes nomes do romance social americano dos anos 30 é uma figura chamada John Steinbeck. Guardem bem esse nome, John Steinbeck. John Steinbeck, ele tem um livro que eu adoro, é um livro curto, inclusive, eu acho que Boal adaptou, porque ele não é o livro longo de John Steinbeck. John Steinbeck tem livros assim, longos, livros de 400, 500 páginas. Esse livro, ele tem no máximo, não chega a ter, eu acho, 200 páginas. Chama-se Ratos e Homens, não sei se alguém aqui já leu, não sei se alguém conhece esse romance, eu adoro esse romance, né? Ratos e Homens. Não é? O Boal adaptou isso em 56. Repare, ao adaptar essa peça como a primeira peça que ele adapta no Brasil, já mostra que Boal era uma figura genial. Já mostra que Boal era uma figura absolutamente genial. Porque, primeiro, ele transformou ele transformou o romance numa peça, né? Aí já dá um trabalho enorme, né? Quem é do teatro sabe o que eu estou dizendo. Aí já dá um trabalho enorme. Colocar numa linguagem dramatúrgica um romance que não tinha isso, exatamente, Léo. Ele também é autor das Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira é um romance famoso, né? John Steinbeck, ele tem, Léo e demais, ele tem 3 grandes romances. 3. Eu adoro esses 3 romances. Para mim são os melhores romances dos Estados Unidos pós-30. Entre 30 e 50 é John Steinbeck. Ele tem Ratos e Homens, que eu vou falar agora. Ele tem As Vinhas da Ira, que Léo citou aí. Ele tem um romance chamado Ao Leste do Éden, que é simplesmente uma obra-prima, não é? Esses 3 romances foram adaptados para o cinema, não é? Inclusive, Ao Leste do Éden foi adaptado para o cinema ainda nos anos 50 por Elia Kazan. Elia Kazan adaptou Ao Leste do Éden para o cinema. Mas mudou o nome, porque ele só adaptou o último capítulo do livro, ele não adaptou todo o livro. E aí ele deu o nome de Vidas Amargas. É um filme que tem como ator um jovem ator que Elia Kazan descobriu, chamado James Dean. Não sei se alguém aqui conhece. James Dean parece coisa de velho hoje, né? James Dean, Ao Leste do Éden, é uma adaptação, não é, de Elia Kazan, de um romance de John Steinbeck. Inclusive, assim, se eu pudesse escolher, eu não sei lá, eu não sou um leitor da literatura americana. Eu gosto de ler romance americano dos Estados Unidos, mas eu gosto de John Steinbeck, principalmente dessa fase dele. Eu escolheria Ao Leste do Éden, eu acho o maior romance dele. Agora, veja bem, eu não sou americano, talvez os americanos, obviamente, conheçam mais que eu John Steinbeck. Eu apenas li John Steinbeck e tenho minha leitura e gosto do que li, adoro, não é? E dos 3 romances que eu citei aqui, As Vinhas da Ira, que é um romance maravilhoso, Ratos e Homens e Ao Leste do Éden, eu escolheria Ao Leste do Éden, primeiro pelo título, segundo, pela história que ele narra. Ele é um grande historiador, ele é um grande narrador, ele é um grande criador de narração. Uma característica absolutamente central de John Steinbeck é que ele é um criador de narração. Ele é um criador de narração extraordinário, essa figura chamada John Steinbeck. Ora, o John Steinbeck, ele foi adaptado, né, por Elia Kazan, e ele foi adaptado no Brasil, só que ele foi transformado em teatro por Augusto Boal, né, no livro chamado Ratos e Homens, que é um livro curto, é o mais curto livro dele, mas é maravilhoso. É a história de 2 irmãos, um tem problemas mentais, é muito grande, tem problemas mentais,
naquela crise ali pós-29, em que havia um desemprego muito grande, e ele sai da cidade para procurar emprego nas fazendas, que era o único lugar que eles podiam encontrar emprego. Então é a história de dois irmãos párias, de dois irmãos abandonados, de dois irmãos pobres que vivem pulando de fazenda em fazenda procurando emprego. E numa dessas fazendas vai acontecer uma tragédia que eu não vou revelar aqui, que é muito interessante e eu recomendo que vocês leiam. É um romance maravilhoso, você lê numa sentada assim. Ele é tão atraente, tão maravilhoso, que você lê numa sentada. E é um romance que trata de uma tragédia, né? Ele tem um elemento trágico lá que envolve o irmão mais velho, mais novo, que tem um problema mental, né? Ele tem um problema mental. E o outro irmão meio que manipula ele, né, para o trabalho. Meio malandro o outro irmão. E acontece uma tragédia numa das fazendas que eles vão trabalhar. E tem muito a ver com a condição daquele momento. Porque os romances de John Steinbeck, de um modo geral, são ambientados no pós-30, pós-quebra da Bolsa de Nova York, pós-crise americana. Para vocês terem uma ideia, entre 1929 e 1934, os Estados Unidos foi para a lona, quase acaba, né? O mundo desceu com os Estados Unidos por conta da quebra da Bolsa de Nova York. Olha, o único país que não sofreu com a quebra da Bolsa de Valores foi um país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enquanto o mundo afundava, a União Soviética estava crescendo assim, a 10% ao ano, entendeu? Porque era o regime socialista, era outro regime lá na época. Um socialismo de Estado, mas um socialismo, né? O mundo capitalista entra na sua profunda crise ali nos anos 30 e os romances de John Steinbeck são sobre isso. Ora, eu não vou aqui falar de John Steinbeck, a live não é sobre John Steinbeck, eu amo John Steinbeck, mas não é sobre ele. É sobre Augusto Boal. Augusto Boal adaptou. O primeiro trabalho de Augusto Boal no Brasil é uma adaptação, né, de um romance de John Steinbeck para o teatro, que é essa que eu citei agora, o romance que eu citei agora, chamado Ratos e Homens. Que eu acho ser um grande romance de John Steinbeck. A partir dessa adaptação, Boal começa a perceber que o momento não era apenas para adaptação de peça estrangeira, mas era para, primeiro, redigir peça original brasileira, né? Já que havia um domínio no teatro paulista pelos italianos, e era criar um teatro brasileiro, um teatro com peças brasileiras, um teatro com temas brasileiros. A matéria do teatro agora seria o Brasil e suas contradições. Aí nasce o Teatro de Arena, né? Com eles não usam Black Tie em 58, com Chapetuba Futebol Clube, que Boal participa, não é? Então assim, começa a surgir, a partir de 57, 58, 59, o chamado teatro brasileiro, o teatro de arena, um teatro preocupado com o Brasil, um teatro politizado, jovens politizados, muito próximos ao Partido Comunista. E aí Boal faz parte dessa juventude generosa, inteligente, preparada. Boal, inclusive, era o mais preparado deles, porque ele tinha feito um curso de dramaturgia nos Estados Unidos e tinha estudado com o que tinha de melhor no mundo em termos dramaturgicos, que estava em Nova York. Então Boal ele traz dos Estados Unidos uma proposta, não é, para fazer aqui aos jovens diretores e atores e atrizes paulistas, que é o Seminário de Dramaturgia. Boal é o pai disso, ele trouxe essa experiência do Seminário de Dramaturgia tinha sido uma criação do John Gessner, que foi professor de Boal nos Estados Unidos. O Gessner criou o chamado Seminário de Dramaturgia. Boal traz o Seminário de Dramaturgia para São Paulo, né? E é meio que você ler peças, você encenar a partir do que leu, você construir leitura coletiva, ler coletivamente uma peça. Isso não tinha no Brasil. Por exemplo, eu sou, sei lá, diretor de teatro e quero adaptar, por exemplo, Odovaldo Viana Filho, A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar. A primeira coisa que eu faço é ler a peça com os meus atores e atrizes. É conversar sobre a peça, é procurar entender a peça, é procurar entrar na peça pela leitura, é ver os antecedentes da peça, ver o contexto da peça. Então assim, eu entro na peça com meus atores e atrizes, lendo a peça. Isso é uma coisa que Boal trouxe dos Estados Unidos, porque o teatro moderno dos Estados Unidos e Nova York fazia isso já desde os anos 40. Já imaginou o que é isso, minha gente? Né? Então assim, Boal, ao ter sido aluno de John Gessner, ele traz para cá a experiência dele, que é exatamente o Seminário de Dramaturgia. O Seminário de Dramaturgia é um acontecimento no teatro moderno brasileiro. Por isso eu disse no começo, nós estamos diante de uma das figuras mais geniais da cultura brasileira, que chama-se Augusto Boal. Não estou de brincadeira, uma figura absolutamente chave numa ideia de cultura brasileira, né? Então veja, o Seminário de Dramaturgia ele vai ser fundamental para o Teatro de Arena,
Porque a ideia era estudar teatro. Só que Boal acrescenta uma coisa, né? Boal acrescenta uma coisa que eu acho assim imprescindível. Não era apenas estudar o teatro, estudar a forma, estudar Stanislavski, estudar o teatro americano. Era também estudar o Brasil. Porra, essa é a novidade, minha gente. Essa é a grande novidade de Augusto Boal. Boal traz o seminário de dramaturgia de Nova York para o Brasil, só que ele não imita o seminário igual, ele não procura imitar. Por exemplo, do jeito que John Gessner fazia em Nova York, Boal vai imitar do Brasil. Ele não vai fazer isso. O que é que Boal vai fazer? Ele vai trazer o modelo de seminário de dramaturgia de John Gessner, só que a matéria desse seminário de dramaturgia vai ser o Brasil. Vai ser história do Brasil. Só que não qualquer história, mas estudar a fundo a história do Brasil e fugir da historiografia oficial, né? Fugir da historiografia oficial. Não é à toa que eles vão fazer peças sobre futebol, eles vão fazer peças sobre Tiradentes, eles vão fazer peças sobre zumbi. Zumbi. Augusto Boal fará uma peça em que a trilha sonora é do Lobo e Guarnieri, é uma peça chamada Arena Conta Zumbi. Arena Conta Zumbi. Né? Então assim, Zumbi é Quilombo dos Palmares, Zumbi é Quilombola, Zumbi é a luta negra. Repare isso ali nos anos 60. Né? De Augusto Boal e Guarnieri e do Lobo. Então assim, eu acho fundamental isso, porque Boal traz o seminário de dramaturgia, mas ele traz o seminário de dramaturgia, ele não traz como cópia de John Gessner. Ele adapta o seminário de dramaturgia à realidade brasileira, porque a partir de agora a matéria era o Brasil. Só que veja bem, minha gente, isso era 59, 60, 61, 62, 63, pronto, 64 é a derrota. Quando vem 64, Boal estava no auge da sua carreira. Boal estava no voo, assim, quando vem o golpe no dia 1º de abril de 1964. Né? Boal ele já tinha feito uma peça chamada Revolução na América Latina, para vocês terem uma ideia. Quando a ditadura percebeu, Boal já tinha feito uma peça chamada Revolução na América Latina, não sei se sabem aqui. É uma peça fundamental de Augusto Boal ali por volta de 1964, 65. Então, com ditadura e tudo, como diz o ditado, com ditadura e tudo, né? Augusto Boal faz Revolução na América Latina. Então, Revolução na América Latina foi perseguido, foi censurado e tal. Então, Boal percebe que a partir de 65, 66, 67, o teatro começa a ser censurado. Em 68, é tudo fechado para o teatro, que é o AI-5. Então, o teatro, ele passa a ser perseguido, o teatro passa a ser caçado. O projeto da ditadura era acabar com o teatro brasileiro. O projeto da ditadura era acabar com o teatro brasileiro. Veja que desgraça, né? Conseguiu não acabar, mas conseguiu sufocar o teatro brasileiro, desempregar atores e atrizes, prender diretor. Por exemplo, Zé Celso foi preso, torturado, Boal foi preso, torturado, Guarnieri foi preso. Então assim, perseguir e prender atores, atrizes e diretores foi uma característica da ditadura militar. E porque ela queria acabar com o teatro brasileiro. Porque ela percebeu que o teatro brasileiro estava num pique, estava numa crescente e tal. E Boal, ele percebe isso, o que é que ele faz? Ele se volta para o povo, já que a gente, não temos dinheiro para fazer teatro, não tem um governo que nos apoie, não tem entidade que nos apoie, nós vamos fazer com a cara e a coragem. Boal é um verdadeiro herói do povo brasileiro. Ele decidiu fazer teatro sem dinheiro e meter a cara e fazer e tal. Porque nós temos a matéria para fazer o teatro brasileiro. Qual é a matéria? A matéria é o povo brasileiro e sua história. A matéria é o povo brasileiro pobre. A matéria é o povo brasileiro de baixo. A matéria é o povo brasileiro oprimido, é o povo brasileiro esquecido, é o povo brasileiro anônimo. A matéria do teatro de Boal e de um modo geral do teatro de Arena vai ser isso, para ser uma forma de ironia com a ditadura. A ditadura proibiu a gente fazer teatro, a gente faz teatro com o povo. É o povo, o teatro e a história. O povo, o teatro e a história. Era uma meta desses dramaturgos de esquerda dos anos 60, e Boal era um deles. Era o povo, o teatro, o povo e a história. O teatro, o povo e a história. Isso vai ser uma característica fundamental de Augusto Boal, essa relação com o povo, essa relação de um teatro popular, essa concepção do teatro popular. Veja que o nome Teatro Oprimido não aparece ainda, porque o nome Teatro Oprimido só vai aparecer depois de 1971. Até 71
era uma espécie de teatro popular ligado ao teatro de arena. Depois, Boal rompe com o teatro de arena, né, e cria, né, a sua própria concepção de teatro, que será o teatro do oprimido. Mas aí, minha gente, Boal, ele conhece uma das maiores gerações do teatro brasileiro, né, que é Vianinha, Guarnieri, Zé Celso, Fernando Peixoto, Antônio Abujamra, Fernanda Montenegro, atores e atrizes. Então, assim, é absolutamente fundamental o trabalho de Augusto Boal. Ele conhece a melhor geração do teatro brasileiro, que é a geração anos 50, anos 60. E não só conhece, ele trabalha com ela. Ele adapta, faz peça, cria texto original, etc. Agora, um divisor de água foi a ditadura. Quando vem o golpe militar e a ditadura, ferrou com o futuro de Augusto Boal. Ferrou com a vida de Augusto Boal, né? 64, depois começam as perseguições, depois começa a perseguição sistemática, depois começa a perseguição sistemática ao teatro. O teatro brasileiro, ele passa a ser caçado, ele passa a ser implacavelmente caçado, é uma tragédia. E Augusto Boal, ele é uma das primeiras vítimas das cassações, das perseguições, das prisões, das torturas do exílio. Tudo isso ele viveu, né? E ele vai para o exílio, né? Obrigatório, porque senão aqui ele seria morto. Eles assassinavam mesmo. Boal vai para a Argentina, onde ele conhece sua esposa Cecília e casa lá. Boal vai para a Argentina. Boal vai trabalhar em teatro na Argentina, vai ser um agitador cultural na Argentina, não é? Então na verdade, o livro Teatro do Oprimido, ele escreve na Argentina. Esse livro aqui é escrito na Argentina, porque no Brasil não podia escrever esse livro aqui, né? Então esse livro, que é de 71, 72, Boal já está no exílio, já está na Argentina. Depois ele vai para o Peru, depois ele vai para o Chile, depois ele vai para a França, depois ele vai na África, depois ele vai na Ásia, depois ele vai na Índia. Então, assim, ele, a partir entre 72, quando começa oficialmente o exílio dele, até 80, voltar ao Brasil, Boal viajou pelo mundo. França, parte da Ásia, parte da Índia, América Latina. É impressionante. O Boal consolida o teatro do oprimido exatamente nos anos 70 e fora do Brasil. O Brasil praticamente não conhecia o teatro do oprimido, enquanto Boal estava consolidando o teatro do oprimido em alguns países da América Latina e na Europa. Ora, quando Boal consolida o teatro do oprimido na Europa, é o período que ele está voltando para o Brasil. Ele volta ao Brasil, não é? E ele já tinha feito teatro invisível, não é? Que é aquela forma dramatúrgica que não parece que é teatro, não é? Ele já tinha feito teatro fórum, e aí ele chega exatamente ao chamado teatro do oprimido. Por quê? Como é que Boal chega ao teatro do oprimido e ao nome? Veja, em 1967, não é? O grande pensador da educação brasileira, o grande filósofo da educação brasileira, Paulo Freire, havia escrito um livro chamado Pedagogia do Oprimido. Esse livro vai ser fundamental para o debate pedagógico latino-americano, mas não só o debate pedagógico. Antes do debate pedagógico, o debate político. Boal leu esse livro ali por volta de 72, ficou encantado com o livro, ficou marcado pelo livro. Então, assim, um dos pés de Boal é o livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Então, Boal, ele é muito marcado por esse livro de Paulo Freire. Não é à toa que o nome do livro de Paulo Freire é Pedagogia do Oprimido. O nome do teatro de Boal será Teatro do Oprimido. Então, conhecer a obra de Paulo Freire foi um divisor de águas na vida de Augusto Boal. Ora, Boal, a partir daí, ele elabora uma verdadeira revolução no teatro. Boal elabora, no final da década de 70, já no fim do seu exílio, já pensando em voltar para o Brasil, Boal, ele faz uma verdadeira revolução na própria concepção e prática do teatro. Eu vou tentar demonstrar para vocês como é que ele fez isso. E ao fazer isso, nós entramos no núcleo do que é o teatro do oprimido. Veja, Boal, ele transforma o palco, ele transforma atores e atrizes, ele transforma o texto, ele transforma a cena, ele transforma o espaço cênico, ele não deixa pedra sobre pedra.
Ele muda radicalmente a maneira de fazer teatro, né? No Brasil e no mundo. Ele quebra esse modelo colonizado de fazer teatro, que é copiar a Europa, né? E ele vai estabelecer um diálogo, uma escuta, né? E um saber a partir das opressões, né? Boal começa a perceber que historicamente o Brasil é um país autoritário, historicamente o Brasil é um país que odeia pobre, que odeia negro, que odeia índio e tal. Ora, o que é que vai fazer Boal? Boal vai em busca dessas pessoas que a burguesia odeia, os negros, os índios, os pobres, né? Boal, na verdade, ele fará um teatro chamado do oprimido, a partir dos pobres, a partir de sem terra, a partir de empregada doméstica, a partir de pessoas em situação de rua, operário. Tudo isso Boal trabalhou, tudo isso Boal dirigiu, tudo isso Boal fez. Significa dizer, Augusto Boal, ele passa a revolucionar genialmente o teatro brasileiro. Olha, o que foi Paulo Freire para a pedagogia no Brasil foi Augusto Boal para o teatro brasileiro, para todo o teatro brasileiro. Ele representa um rompimento com o modelo tradicional de teatro, o modelo clássico, né? Ele representa esse rompimento com esse modelo clássico, não é? E romper com esse modelo clássico é romper, por exemplo, com esse modelo europeu, né? É romper com esse modelo europeu, né? Claramente colonizador, tal. Boal rompe com isso e, consequentemente, ele cria o chamado teatro do oprimido, né? Que é muito marcado pelo diálogo, pela escuta, né? Então, o teatro do oprimido, ele é teatro do oprimido porque ele trabalha com oprimidos. Primeira tese, absolutamente. Então, você não entende o teatro do oprimido. O teatro do oprimido não é um mistério, não é um milagre. É uma criação de Augusto Boal, né? E que se espalhou pelo mundo. Então, o primeiro mandamento do teatro do oprimido é exatamente trabalhar com o oprimido, né? Com o pobre, com o sem terra, com a empregada doméstica, com pessoas em situação de rua, operários, etc. Então, Boal escolhe deliberadamente estes, porque são estes que são oprimidos. Entende? São estes que são oprimidos. Então, nesse sentido, é absolutamente fundamental, não é, a concepção de teatro do oprimido, mesmo na ditadura. E Boal vai ser expulso do país por conta disso, por conta da sua descoberta, por conta da sua genialidade, por conta de que Boal, ele de certa forma representa um divisor de água do próprio teatro moderno brasileiro. Então ele já não suportava a ideia de teatro moderno brasileiro, porque ele buscava um teatro popular a partir do povo, e não mais a partir do Estado, a partir de pessoas famosas. Não interessava a Boal pessoas famosas, não interessava a Boal atrizes famosas, deslumbrante, etc. Não. Interessava a Boal fazer o teatro do oprimido, como diz Boal, uma forma de teatro popular. O teatro do oprimido é uma forma de teatro popular. Então, nesse sentido, Boal, ele, a partir do teatro do oprimido, ele passa a ser um grande filósofo do teatro. Boal passará a ser um grande filósofo do teatro. Boal definirá que o teatro é radicalmente político, que o teatro é filosófico e, acima de tudo, que o teatro é do mundo. E, consequentemente, o teatro é uma espécie de arte marcial, uma briga, né? Um instrumento de luta. E, acima de tudo, popular. Então, trabalhar com os pobres é uma característica do teatro do oprimido. Só há teatro do oprimido se houver oprimido. Essa é a primeira e mais fundamental importância do teatro do oprimido. Só há teatro do oprimido se há oprimido. Só há teatro do oprimido se houver a figura do pobre. Se houver a figura do deserdado, do abandonado, do jogado à beira do caminho. Só há teatro do oprimido se tiver estes. Porque é preciso, acima de tudo, mobilizar os pobres para o teatro. Porque o teatro não é natural. Natural é mangueira da manga e jaqueira da jaca. Teatro não é natural. Teatro é feitura. Teatro é aprendizado. Teatro é estudo. Teatro é performance. Teatro é encenação. Teatro é criação, acima de tudo. Teatro é criação, acima de tudo, né? Então, nesse sentido, o teatro ele é absolutamente fundamental, não é, no Brasil e num país em formação como o Brasil. Por isso que a ditadura perseguiu, não é, o nosso Augusto Boal. Esse livro, Teatro do Oprimido, é um dos livros mais originais sobre teatro que nós temos em português, né? Então, o teatro ele passa a ser político, ele passa a ser filosófico, ele passa a ser uma arte marcial, ele passa a ser popular. O teatro passa a ser uma coisa genuinamente popular. Ora,
Aqui temos, não é, o grande teatro de Augusto Boal. Depois da ditadura ele vai atrás do Teatro Fórum, teatro parlamentar, ele vai ser vereador do Rio de Janeiro. Então ele vai associar o parlamento dele ao teatro. Então tudo passa a ser teatro para Augusto Boal, até morrer, até o fim da vida. Um homem devotado ao teatro, um homem que amou o teatro, um homem que acima de tudo amou o povo brasileiro através do teatro, né? Um homem que amou o povo brasileiro através do teatro, Gama Guarnieri e o próprio Augusto Boal. Então, nesse sentido, fazer uma live sobre Augusto Boal é fundamental. E também Boal foi perseguido pela ditadura, Boal foi torturado, Boal foi exilado. Então, Boal tem um vínculo com a ditadura e para ele era fundamental derrotar a ditadura quando ele volta ao Brasil. Quando ele volta ao Brasil ainda era uma ditadura, né? E a luta dele foi para derrubar a ditadura. Então Augusto Boal é uma figura de saudosa memória, faz uma falta enorme nesse Brasil contemporâneo, mas acima de tudo deixou o melhor legado para o teatro brasileiro, que é a pedagogia, o teatro do oprimido, a partir da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Então é isso, minha gente. Augusto Boal foi preso, torturado e exilado. Augusto Boal enfrentou a ditadura. Augusto Boal enfrentou a ditadura de longe. Augusto Boal teve uma música de Chico Buarque dedicado a ele, meu caro amigo. Então, Augusto Boal é absolutamente fundamental. Saudemos a memória de Augusto Boal e saudemos o teatro de Augusto Boal, porque é um teatro genuinamente brasileiro. É um teatro que já nasce decolonial sem a palavra decolonial existir. É um teatro genuinamente brasileiro e genuinamente latino-americano. Agradeço demais a todos que estão aqui. Agradeço a paciência e vamos ver a próxima live sobre os 60 anos do golpe militar de 64. Grande abraço, minha gente.